Alunos do primeiro período da PUC Minas Arcos. Estou aqui para dar continuidade à nossa disciplina, que é História e Formação do Direito. Eu gostaria de, antes de começar, que você preocupasse muito com a sua saúde. Em tempos de uma pandemia como a que estamos enfrentando, o mais importante é garantir a sua integridade física e mental. Então cuide-se, cuide de sua família e tente aproveitar o tempo que você tem nessa chamada quarentena para estudar o máximo possível. Antes de começar a voltar a tratar do assunto que estávamos tratando em sala de aula, eu gostaria de pedir uma coisa. Utilize com sabedoria este método. Como assim? Tem horas que eu vou pedir para você, pare a aula, vá procurar o artigo e você tem a possibilidade de pausar a aula, procurar o artigo e voltar. Então a nossa aula fica muito mais dinâmica. Eu sei que durante a aula o pessoal fala, Rafael, fala mais devagar, você pode repetir? E eu posso fazer isso sempre por aqui, desde que você aperte, volte um pouquinho na aula e a gente vai seguindo bem dessa forma. Então, fiquem tranquilos e vamos abarcar todo o conteúdo que precisamos. Num primeiro momento, farei uma recapitulação para que você entenda exatamente onde estamos na matéria. Em seguida, introduzirei assuntos novos e espero que você tome nota, espero que você tenha dúvidas e tiraremos todas essas dúvidas na nossa próxima conferência em sala de aula. Todos prontos aí? Eu estou pronto aqui. Vamos começar. Então, recapitulando, do que estamos falando? De um tema fundamental dentro do curso de Direito. Sempre brinco com os alunos. Muita gente está acabando o curso de Direito agora e se for confrontado com a seguinte pergunta, treme. E que pergunta seria essa? Como definir o direito? E olha que complexo. As pessoas saem de suas casas, estudam por 5 anos e chega lá no final alguém te pergunta, o que é o direito? A pessoa fica, não sei, tenho dúvida. E é exatamente esse problema que eu gostaria de solucionar para vocês. Então vamos pensar por etapas. Para que você chegue numa boa resposta da pergunta inicial da aula, o que é o direito, você precisa cumprir alguns requisitos. E esses requisitos estão estabelecidos aqui no seu slide. Acompanhe comigo. Olha só, temos que passar por relatividade histórica, direito como um dever ser social, direito e coerção, divergências ideológicas, concepções apologéticas, concepções críticas, abordagem neutra, elementos fixos e aí sim chegar no clímax da aula, que é a definição normativa do direito. É claro que em cada um desses elementos nós vamos puxando assuntos diferentes para que você amplie o seu leque de conhecimento dentro da matéria. Lembrando que essa é uma matéria propedêutica, onde você tem que ganhar habilidade para ir bem em outras matérias. Quem consegue bem em História e Formação do Direito, vai bem em Direito Penal, vai bem em Direito Administrativo, vai bem em Direito Civil, em Direito Constitucional. Então, uma série de elementos são importantes para que você forme a base forte, sólida, para que o curso possa desenvolver com maestria. Então, recapitulando, em sala de aula, nós trabalhamos um pouco com a ideia da relatividade histórica do direito. E de forma bem sucinta, é aquela ideia que o direito de agora não é igual ao direito que era e nem será igual ao direito de amanhã. Então, o direito muda de acordo com o tempo. Essa ideia de relatividade histórica torna complexo dar uma única definição ou chegar a uma definição estática. Porque se o direito está em constante mudança, como aprisionar um conceito e apresentar para uma pessoa? Essa questão torna difícil a nossa tarefa, porém não impossível. Nós conseguimos chegar a uma definição do direito, sim, porém temos que sempre lembrar que o direito existente, por exemplo, na Idade Média, não tem nada a ver com o direito que estudamos hoje. Que o direito existente após a Revolução Francesa é completamente diverso do que era na Antiguidade. Então, cada tempo apresenta uma forma diferente de direito. E é fundamental que o direito modifique. Imagine um direito estático, parado. Ele corre o risco de ficar arcaico, de virar um verdadeiro fóssil, de não conseguir dar as respostas que a sociedade necessita. E esse fenômeno nós já estudamos e você tem anotado no seu caderno, se chama fossilização do direito.
para não correr o risco de virar um fóssil, de ficar antiquado, de não responder às demandas necessárias da atualidade, o direito precisa de tempos em tempos ser modificado, ser alterado. Então é fácil. O que você precisa lembrar? Que a relatividade histórica determina que de tempos em tempos o direito se modifica. De tempos em tempos o direito é alterado. Em algumas vezes temos alterações pontuais, outras vezes temos alterações abruptas. Por exemplo, quando acontece a Revolução Francesa, o direito se modifica de uma forma veloz na França, porque cai o que nós chamamos de antigo regime e uma nova era se inicia, com uma nova forma de pensar o direito. Se pensar na realidade brasileira, o direito pós-1988 é completamente diverso de uma época de ditadura militar. O direito, então, se modifica. A Constituição Federal de 1988 traz uma nova característica para essa ciência que estamos estudando, que é a ciência jurídica. Então vai lá, no seu checklist, dentro do nosso roteiro, relatividade histórica já foi. Depois, pense no próximo elemento, o direito como dever ser social. Note, deixa um slide para você pensar e sempre lembrando que o dever ser social não determina como a sociedade é, mas como a sociedade deve ser. O exemplo mais fácil de entender isso é pensar na pobreza. Se o direito fosse apenas descritivo da realidade, ele se contentaria dizendo o seguinte, que as pessoas são pobres ou que existe uma desigualdade social gritante. Porém, o direito quer mais do que isso. O direito quer ser um dever ser social para o futuro. O direito quer modificar essa realidade. Então, ele vai tentar determinar com que forme uma sociedade justa e igualitária. Uma sociedade onde não exista, por exemplo, a pobreza. Então, ele coloca uma tarefa, uma missão, um alvo a ser perseguido: erradicar a pobreza. Então, olha que interessante a matéria que você estuda. Ela não se contenta como a realidade é. Ela tenta determinar como a realidade deveria ser. Se vai conseguir atingir esse objetivo ou não, é uma outra discussão. Porém, você já sabe duas características do direito. Primeiro, que ele muda de tempos em tempos, por isso falamos de relatividade histórica, e que o direito não se contenta em descrever a realidade. Ele passa uma verdadeira prescrição, como a sociedade deve ser aonde? No futuro. E para isso, o direito possui meios, mecanismos de tentar gerar uma coerção para que as pessoas sigam este plano traçado pela ciência jurídica. E é agora que nós entramos numa das principais características do seu estudo. Quem estuda direito, ou o que o torna a ciência do direito famosa, é a possibilidade de exercer uma verdadeira coerção. E o que seria uma coerção? Coerção é uma forma de induzir as pessoas a seguirem determinadas normas. Existem diversas formas de coerção. Existe coerção religiosa, existe uma coerção médica e existe a coerção do direito. Dá uma olhadinha no meu slide. Existe uma forma de coerção que diz o seguinte: não fume, pois fumar pode te causar problemas. Esta poderia ser uma coerção social, uma coerção que está preocupada com a sua saúde. E como o direito trabalha com essa ideia? Olha, trabalha da mesma forma, porém com uma intensidade maior. O direito é o único ramo das ciências sociais que pode utilizar de uma coerção, por exemplo, para privar a pessoa de sua liberdade. Então, o direito possui diversos mecanismos de exercer esta coerção. E o que seria essa coerção? Um mecanismo de tentar induzir as pessoas a seguir a norma. Pense comigo, a pessoa pode seguir uma norma do direito porque acha correto. Só que o direito não se sustenta com apenas essa ideia. Ele precisa de mais garantia, ele precisa de uma probabilidade maior de ser cumprido. Por isso ele utiliza do método da coerção. É muito tranquilo.
Você pode chegar em determinado local, fazer um exame e seu médico te dizer, você tem que parar de fumar. E essa pessoa sai do consultório médico, qual é a primeira coisa que ela faz? Compra uma caixa de cigarro e continua fumando. Por quê? Porque a sanção, porque a norma que o médico determinou é pare de fumar, não tem uma consequência para ela. E como o direito trabalha? De uma maneira paralela. Pense no direito penal. E aqui é a hora de você utilizar o método de travar a aula. Para quem ainda não conhece, o Código Penal é uma hora interessantíssima de abrir o seu vadimeco ou de procurar na internet Código Penal e ler o artigo 121 do Código Penal. E eu te falo o que está escrito no artigo 121. Aliás, para a aula, pause, procure o 121 e volte. Estou esperando. Fiquei parado para você perceber que eu estou te esperando. Agora continua comigo. O que está escrito no caput do artigo 121? Está escrito matar alguém. Matar alguém é a norma. Porém, não falamos ainda da coerção. A norma se relaciona com o objetivo que se quer para a sociedade, como, por exemplo, não nos contentamos com uma sociedade onde exista homicídio. Então, o direito faz uma prescrição para o futuro, por isso que é um dever ser, dizendo, gostaria que existisse uma sociedade onde não existissem homicídios. Só que mesmo assim, alguém pode ir e matar outra pessoa. Poxa, o direito triste com essa situação vai tentar gerar uma coerção para que as pessoas não matem. Por exemplo, quem está lendo o artigo vai perceber que logo abaixo da frase matar alguém, está escrito pena de 6 a 20 anos. Então presta atenção, a pena é uma espécie de coerção. A coerção é uma forma de induzir as pessoas. E quanto mais forte for essa coerção, maior é a probabilidade de que as pessoas sigam as normas do direito. Agora, você não pode começar o curso sem entender a realidade. De nada adianta estudar direito se você não tiver o olhar voltado para o que acontece no dia a dia. Se você aumentasse por muitos anos a pena de quem comete um homicídio, mesmo assim, poderiam haver alguns homicídios ainda. É porque a norma do direito ela é insistente. A pessoa contraria essa norma e essa norma continua tendo validade. Por isso, vá no seu caderno e anote a seguinte observação. O direito é uma matéria eminentemente contrafática. Rafael, você pode repetir? Eu vou repetir, mas você poderia ter pausado a aula e voltado mais um pouquinho. Voltando, o direito é uma matéria eminentemente contrafática. E o que significa isso? Que a norma do direito, quando contrariada, não perde a sua validade. Compreendeu essa situação? Exemplo, você tem que pagar um imposto. Se você não pagar esse imposto, essa norma continua existindo no direito. Essa é a ideia de contrafaticidade. Uma norma do direito só deixa de existir se uma outra norma posterior a retirar. Por isso você aprende desde cedo na faculdade que lei posterior derroga uma lei anterior, que a lei nova pode retirar a lei velha. Lembra do exemplo que eu te dou? Sempre do crime de adultério? Pense bem sobre isso. Adultério já foi considerado crime. E hoje não é. Aí alguém pode levantar e te falar, poxa, deixou de ser crime porque as pessoas traíam. Todo mundo traía, logo não faz sentido mais ter um crime desse. Não é o fato de todo mundo contrariar a norma que essa norma perde a sua validade ou ela entra em desuso. O que retirou o adultério como crime foi uma lei posterior que a revogou. Lembre sempre desse detalhe que é importante para você compreender as nossas discussões. Então, voltando aqui, o que você tem que lembrar de direito e coerção? Você vai lembrar que muitas formas, muitas instituições podem exercer coerção. Por exemplo, existe a coerção moral. Eu, por exemplo, jamais chegaria em sala de aula para dar uma aula de sunga verde-limão.
E isso não precisa de uma norma proibindo, porque eu tenho o meu senso de ridículo e acho que isso não seria adequado. Então, essa é uma forma de tentar pautar uma conduta. As normas religiosas também possuem esse objetivo de determinar uma conduta, uma forma de atuação para você. Mas o direito, assim como esses outros institutos, também exerce a sua coerção. E qual a diferença? A intensidade. Somente o direito é obrigatório. Somente o direito tem força de imposição da sua coerção. Então, diferente da filosofia, diferente da sociologia, o direito tem chance de tentar impor a norma. Então, você tem que prestar atenção no seguinte, que coerção é uma forma de tentar garantir a aplicação da norma. Quanto maior a coerção, maior a probabilidade do direito ser cumprido. E eu disse o quê? Probabilidade do direito ser cumprido. Porque mesmo tendo uma pena severa, mesmo tendo uma coerção drástica, a pessoa, mesmo assim, pode ser que não cumpra o que a norma do direito determina. Então, lembra sempre, o direito é uma probabilidade de ser cumprido. Agora, algo que você não pode esquecer, nem toda coerção existe em um sentido negativo. Coerção também pode acontecer de forma positiva. É o caso do pai que fala para o filho, estuda, senão eu vou te dar uma porrada. Poxa, falar para o filho estudar, senão ele vai levar uma porrada, você consegue desmembrar. Estudar é a determinação para o futuro, como ele imagina que seu filho irá atuar. Agora, para garantir que ele estude efetivamente, ele faz uma ameaça, dar porrada, que é uma forma de coerção. É uma forma de sanção, uma sanção que gera um prejuízo para o indivíduo, uma sanção negativa. E isso pode ser que motive a pessoa a estudar. Porém, existem outras formas de coerção, que é a coerção chamada sanção positiva. Parece contraditório, mas se eu chegar para o mesmo aluno e falar assim, estuda, porque se você tirar nota 10 em todas as matérias desse semestre, você ganha um carro. Eu tenho certeza que essa coerção positiva tem tanta força quanto a coerção negativa. Então, é o que a gente chama de sanção premial. Porque ao invés de trazer algo negativo para a vida da pessoa, traz um verdadeiro benefício. E modernamente, o direito passa a apostar mais nessa forma de sanção, que gera um prêmio para a pessoa, do que explorar uma ideia de uma sanção negativa. Pare para pensar. Muitos municípios tentando arrecadar mais o IPTU, ou seja, tendo a expectativa que as pessoas paguem mais o IPTU, cumprindo a norma estabelecida, vão dar verdadeiros descontos para quem fizer isso. Ou, por exemplo, o pagamento à vista do IPTU, a pessoa ganha um desconto X, isso motiva a pessoa a pagar. Ah, mas não é só assim, não. Porque se a pessoa deixar de pagar, ela também vai receber uma outra sanção. Pode ter uma multa, pode perder o seu patrimônio, pode sofrer uma execução fiscal. Então, existe também a ideia da sanção negativa. Mas olhe como o direito pode apostar nessas formas positivas para ajudar as pessoas. Então, a coerção nem sempre é algo negativo. A coerção pode ser algo positivo. Mas voltando e para fechar essa primeira parte da aula, coerção é uma forma que o direito tem de aumentar a probabilidade da norma do direito a ser cumprida. E se você já tiver conseguido associar esses 3 elementos, você está apto para passar para a próxima parte do nosso estudo. E quais são esses 3 elementos que você precisa relembrar? Relatividade histórica, o direito como um dever ser social e a relação do direito com a coerção. Pessoal, vou fazer uma pausa, você toma um café, bebe uma água e volta correndo aqui para pegar a segunda parte da aula. Espero vocês!